Boa noite, bem-vindos ao programa Em Entrevista. Todos os partidos preparam-se para um ano político intenso e que vai ser marcado por 3 atos eleitorais. Na Madeira, o PCP está determinado em acabar com a eventual bipolarização da campanha entre o PSD de Miguel Albuquerque e o PS que candidata Paulo Cafofo. Hoje falamos com Edgar Silva, coordenador do Partido Comunista Português na Madeira. Muito boa noite, Edgar Silva. Quais são os principais desafios que se colocam ao PCP e aos partidos em geral num ano marcado por 3 eleições? Muito boa noite. Agradeço o convite para esta entrevista. Nós estamos num tempo de preparação de eleições, vamos concorrer no quadro da CDU e como CDU nós consideramos que há um grande desafio, que é o de podermos, no diálogo com as populações, no diálogo com quem vive na Madeira e no Porto Santo, podermos demonstrar que o que está em causa é decidir por aquele voto que é verdadeiramente útil para as pessoas. Verdadeiramente útil para as pessoas é aquele voto que contribua para dar voz às justas reivindicações, que contribua para dar força a tudo quanto são problemas que tardam em ser resolvidos na área económica, na área social, ao nível dos direitos. O voto só será útil na medida em que contribuir para dar voz e força resolutiva aos problemas. Mas o desafio é maior para partidos, como por exemplo o PCP, que tem poucos deputados? Nós, no Parlamento Regional, temos 2 deputados. É um grupo parlamentar que é o grupo parlamentar composto por 2 deputados, o mais proponente, o mais ativo, mais interventivo. E com propostas que vão de encontro a problemas concretos, nas várias áreas, os problemas da mobilidade, dos transportes aéreos, em relação aos problemas dos trabalhadores, daqueles que são trabalhadores e que têm os seus direitos tantas vezes esquecidos, daqueles que lutam pelos direitos, daqueles que aspiram a maior justiça social. A CDU, os seus deputados, os deputados do PCP no Parlamento Regional, são essa referência a mais propositiva. Quem tem maior capacidade de iniciativa, quem tem maior capacidade propositiva, são os nossos 2 deputados. Então, esse é um elemento que naturalmente não pode ser deixado de ter presente, não pode deixar de contar na hora das pessoas poderem avaliar e decidir. Portanto, para nós, o nosso desafio é igual àquele que se coloca também para os outros partidos. Nós temos 2 deputados. Se tivéssemos mais deputados, maior capacidade propositiva, maior capacidade de iniciativa e, portanto, dando mais força à CDU, mais força terão as populações, mais força terão os trabalhadores e, portanto, o desafio é maior para nós do que para as outras forças políticas. O desafio é igual para todos os partidos. Estiveram à beira do 3º deputado nas últimas eleições. Acredita que esse feito pode acontecer, digamos assim? Esta é uma situação que é particularmente relevante. Nós tivemos, por 12 votos, a história poderia ter sido outra. Ou seja, nas últimas eleições regionais, para o Parlamento Regional, por 12 votos, a CDU ainda teve, durante 2 horas, teve o 3º deputado. E durante 2 horas, a história da Madeira quase era outra. Naquelas 2 horas, o PSD tinha perdido a maioria absoluta. Naquelas 2 horas, a CDU constituiu um grupo parlamentar com 3 deputados e, passado 2 horas, houve outros mecanismos que não interessa agora analisar. A CDU perdeu o 3º deputado, o PSD por um deputado ganhou maioria absoluta. Por um deputado, ou seja, por 12 votos, a história era outra, completamente diferente. Provavelmente o PSD não seria governo. E o que é importante como moral desta história é percebermos que o que está em causa é a eleição de deputados. O que está em causa nas próximas eleições é a eleição de deputados para o Parlamento Regional. Não está em causa porque não se vota para presidente do governo. Vota-se para a eleição de deputados e é em função da eleição de deputados que se decide, em função da correlação de forças, que decide da formação do próximo governo. Já percebemos que é com o trabalho que o PCP vai fazer um pouco a campanha, mas perspectiva-se que este ano eleitoral seja dominado por 2 grandes frentes de combate. Por um lado, o PS de Miguel Albuquerque e, por outro lado, o PS com Paulo Cafofo, um candidato independente. Como é que se vai posicionar o PCP perante este eventual cenário de bipolarização? Bem, primeiro, permitam-me só um comentário. Dizer que o Partido Socialista candidata Paulo Cafofo como independente, independente em relação a quem e em relação a quem?
ele é candidato pelo Partido Socialista e é dependente de um conjunto de vínculos em relação à política do Partido Socialista a nível da República, ao nível da região. E é completamente dependente de um conjunto de grupos económicos dos mesmos que o PSD sempre deu o braço. E, portanto, isso de dizer que o Partido Socialista se apresenta com um candidato independente, é independente sim, como? Não é militante. Não sendo militante, mas eu diria que o Partido Socialista apresenta-se com um candidato que tem um procurador. Portanto, a direção do Partido Socialista, na Madeira as pessoas percebem o que é ter um procurador, passar uma procuração. Quando alguém emigrava no passado, ia para a África do Sul, para o Panamá, então a pessoa limitada, impedida de poder exercer os seus direitos, passava uma procuração para alguém em sua representação, porque a pessoa estava inibida, estava ausente, estava limitada, alguém que tratasse dos seus assuntos. Então o Partido Socialista tem um procurador, a sua direção está impedida e condicionada, é limitada. E então, porque é limitada, tem um procurador que é Paulo Cafufo. O PSD está refém de um problema que é o bluff, é a decepção. O PSD prometeu com Miguel Albuquerque que veria um tempo novo, que seria uma nova fase, uma nova forma de fazer política, que seria a estabilização do setor da saúde e ao caos na saúde que nós temos. Prometeu resolver isto e tudo daqui até o céu, tudo seria resolvido nesse tempo novo que Miguel Albuquerque queria trazer, com o novo PSD, com o novo tempo, e foi uma frustração. Portanto, esta ideia de defraudar de expectativas, portanto, Miguel Albuquerque viria com ar mais cosmopolita, sabendo tocar piano e falar francês, e que viria trazer um tempo novo. E foi uma decepção tremenda. O balanço que faz ao mandato de Miguel Albuquerque? Eu acho que é sobretudo esse da decepção. As pessoas, muita gente, nas últimas edições, confiou o seu voto ao PSD nessa expectativa do novo. E isto também é importante agora para estas eleições que se avizinham, porque o novo por si só de nada serve. Se a gente não perguntar. Mas essa é uma farpa para Paulo Cafufo também? É isso? Sim, porque o ser novo por si só é novo em relação a quê? É novo para quê? Com que projeto? Com que compromissos? Com que linhas de orientação? O que é que traz de novo? E nós dizemos que substituir uns por outros no comando da mesma política, substituir uns por outros no comando da política de direita, de pouco nos serve. É mais do mesmo. Até dizemos de uma forma, talvez, que as pessoas entendem claramente, que não basta que mudem as músicas, ou seja, não basta que se substituam uns por outros se não alterarmos a estrutura, se não mudarmos de política, se não mudarmos de orientações. E que balanço é que faz ao mandato de Paulo Cafufo, à frente da Câmara do Funchal? Olha, permita-me que diga que é sobretudo isso, porque em algumas coisas saiu Miguel Albuquerque da Câmara, entrou Paulo Cafufo. E foram exatamente os mesmos compromissos, são os mesmos senhorios, são os mesmos grupos económicos que estão de braço dado com quem governa. Eu tenho até nessa perspectiva, escolhi uma fotografia que é esta da inauguração a pré-inauguração do Hotel Savoy, em que aparece o Presidente da Câmara, Paulo Cafufo, com os grupos económicos, com os que são os grandes senhores da região, e aqui, todos juntos, os empresários, os grandes grupos económicos, os donos disto tudo, e depois Miguel Albuquerque e Paulo Cafufo, um e outro, ladeando os grupos que são os donos disto tudo, de espinha curvada perante o poder desta terra. Acredita que no próximo ato eleitoral, nas eleições regionais, não vai haver uma maioria absoluta? Dificilmente. Eu tenho a ideia de que também há uma maturidade democrática em que os cidadãos se apercebem. A experiência nacional, em boa parte, também ajudou a percepcionar essa ideia de que as maiorias absolutas, o poder em democracia é necessário, mas o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. E tudo o que possam ser soluções negociadas, soluções que obriguem a assumir compromissos e a dividir
a cogerir as opções, é sempre mais vantajoso do que o poder absoluto, do que os abusos de poder. Isso quer dizer que o PCP está disponível para uma coligação, se houver um cenário de maioria relativa? Nós vamos concorrer como coligação. A CDU é a Coligação Democrática Unitária e é como CDU que vamos concorrer. Portanto, o PCP... Mas quando acabam as eleições, passa a ser só o PCP no Parlamento? No Parlamento. Depois, as eleições vão determinar da composição do Parlamento, vão eleger os deputados ao Parlamento Regional. Da correlação de forças sairá uma possibilidade de governo. Agora, para nós, o poder pelo poder não basta. Nós, em qualquer circunstância, estão os nossos compromissos com o povo, com os trabalhadores. Há gente na Madeira, gente que não tem voz, gente que sofre, gente vítima de injustiça estrutural, que décadas após décadas. A Madeira não pode continuar nesta situação em que sectores que são fundamentais para a economia, os problemas da mobilidade, dos transportes aéreos, das ligações marítimas, os problemas da saúde de forma caótica, se não existir vontade política, no sentido de que compromissos concretos para um novo rumo para a Madeira, para uma autonomia ao serviço do povo e dos trabalhadores, não contem connosco. Mas se houver, também agora digo pela positiva, se houver vontade efetiva de assumir compromissos por parte de outras forças políticas, e não estamos em crer que isso poderá acontecer, vontade efetiva de assumir compromissos para um novo projeto, para um novo rumo, com objetivos de justiça social, assumindo compromissos concretos, não é? E depois, chegando lá, logo veremos. Não, tem que haver compromissos claros, objetivos, rigorosos, e perante compromissos concretos, perante um programa concreto de trabalho, nós nunca teremos receio de podermos assumir todos os compromissos que o povo nos delegar. Isso quer dizer que pode haver uma geringonça, como se costuma dizer, à semelhança daquilo que aconteceu na Assembleia da República? O Parlamento ele terá, fruto do voto, o povo madeirense e porto-santense é que irá decidir. Os porto-santenses e os madeirenses têm nas mãos esta capacidade de decidir fundamentalmente isto. Ou aqueles que estão no poder, aqueles que são os partidos do poder, PS e PSD, ou esses, ou aqueles que podem ser a voz do contrapoder, que podem ser a força da alternativa. Qual seria um bom resultado para o PCP? Tudo o que seja mais força à CDU, mais votos e mais deputados para a CDU, é excelente resultado, porque daí resultará de certeza outra capacidade de intervenção e decisão da CDU na defesa do superior interesse regional. Está preocupado com as sondagens que dão esta bipolarização entre PSD e PS, no sentido de que pode tirar eventualmente alguns deputados aos partidos mais pequenos? Não, isso não vai acontecer. Nós temos muito trabalho pela frente e é de facto uma batalha difícil, mas temos pela frente um trabalho muito exigente no sentido de esclarecer e informar as pessoas. E vamos a ver se conseguimos plenamente atingir os objetivos. Mas esclarecer em que sentido? No sentido das pessoas perceberem que o voto verdadeiramente útil é aquele voto que garante uma voz interventiva, propositiva, não só o trabalho pelo trabalho, mas que garante inquebrantavelmente uma fidelidade às pessoas, aos seus anseios, que está inquebrantavelmente na defesa da Madeira e do Porto Santo. E se as pessoas perceberem que esse voto verdadeiramente útil passa pela CDU, haverá de certeza outros equilíbrios, haverá outras perspectivas de defesa de mais e melhor democracia, mais e melhor autonomia para o futuro. Dr. Edgar Silva, já aqui falou um pouco sobre o subsídio de mobilidade. Como é que olha para este impasse à volta do modelo do subsídio de mobilidade aérea entre a Madeira e o continente? Bem, a CDU, os deputados do PCP, têm praticamente há uma década propostas muito audaciosas que estão na linha da frente na defesa de interesses fundamentais para todos aqueles que residem na Madeira. Nós consideramos que quem vive na Madeira, nas deslocações aéreas para o continente, deveria, na aplicação do princípio da continuidade territorial, tal como já acontece nas Canárias, não deveria pagar mais do que o correspondente aos 60 euros, a ligação, ou seja, o equivalente
não deveríamos pagar mais do que aquilo que é o equivalente da deslocação de Lisboa até ao concelho mais distante da capital, neste caso é Melgaço. E, portanto, precisamos de uma outra compreensão que nós consideramos que é justa, que implica deveres da República relativamente à região. E essa tem sido a nossa compreensão não aconteceu porque o PCP suporta também um governo... A nossa proposta foi aprovada. Que é o Governo da República. A nossa proposta foi aprovada, chegou a ser aprovada no Parlamento Regional, foi para a Assembleia da República, era o Governo do PS e o PSD e não houve condições para ser aprovada por lá. Foi aprovado um outro projeto, que é um outro projeto que, não sendo o ideal, não sendo aquilo que nós defendemos, é um projeto que garante um aperfeiçoamento do atual sistema. Mas com a liberalização das ligações aéreas, defendidas pelo PS e pelo PSD, com a liberalização das tarifas, defendida pelo PS e pelo PSD, nós temos um desastre. E com a entrega do aeroporto da Madeira a um privado, a Avanci, projeto defendido pelo PS e pelo PSD, na República e na região, temos o desastre nas ligações aéreas. Nós temos uma proposta aprovada no Parlamento da Madeira que foi para a Assembleia da República. Essa proposta, na Assembleia da República, porquê é que ainda não avançou? Porque o Partido Socialista, no Governo, pediu um compasso de espera para que o Governo da República entrasse em diálogo com o Governo Regional no sentido de um entendimento em relação a futuras soluções. Mas, quer o Governo da República e quer o Governo Regional, têm mantido o impasse. Nós agora acabamos as jornadas legislativas com os nossos deputados à Assembleia da República. Terminamos agora nesta semana. E um dos compromissos que nós apresentamos é: vamos requerer imediatamente o agendamento desta iniciativa para que seja discutida e votada. Todo o tempo, todo o benefício da dúvida que se poderia dar ao Governo Regional do PSD e ao Governo da República do PS já passou. E, portanto, pediram um tempo para que um e outro governo pudessem dialogar, encontrar perspectivas no sentido da viabilização daquele projeto que foi aprovado por unanimidade no Parlamento Regional, mas tem estado a fazer o jogo do empurra. PS e PSD são corresponsáveis pelo desastre, pelo caos... Na sua perspectiva, porquê é que esse diálogo não acontece? Porque há eleições na Madeira? Acho que por falta de sentido de responsabilidade. Porque está em causa estão em causa direitos fundamentais de quem reside nestas ilhas e está em causa um desenvolvimento da economia, e uma economia turística como a da Madeira e do Porto Santo não subsistem sem uma avançada e ambiciosa política de transportes aéreos. E o mesmo se passa também em relação aos transportes marítimos. Mas o PS e o PSD chegaram a prometer viagens a 1 euro, a 20 euros no máximo, com a liberalização das ligações aéreas. O PS e o PSD prometeram o céu e a terra. Com a liberalização das tarifas aéreas, prometeram o céu e a terra. Com a entrega do aeroporto da Madeira a um privado, até um aeroporto entregaram para a gestão do privado. E nós temos o desastre. Portanto, a questão, porque para além da falta de sentido da responsabilidade política, acho que quer o PS, quer o PSD, quer o Governo da República PS, quer o Governo Regional PSD, sentem algum desconforto, porque na prática sabem que as pessoas têm memória. E as pessoas sabem que foram eles que conduziram esta situação para o desastre. O CDS também ajudou. O CDS também ajudou, porque também foi de braço dado com o PSD, daqueles que andaram a propagandear que com a liberalização das linhas aéreas, com a liberalização, até queriam entregar a TAP, privatizar totalmente a TAP. Portanto, e acha que este modelo de subsídio de mobilidade também se podia aplicar, por exemplo, ao ferry, à linha de passageiros, à linha marítima de passageiros? Tem que haver também uma outra perspectiva em relação a tudo quando se reporta às ligações aéreas, às ligações marítimas entre a Madeira e o continente, no que diz respeito ao transporte de mercadorias e também no transporte de passageiros. No que diz respeito ao transporte de passageiros, para além das mercadorias, já lá vamos, em relação ao transporte de passageiros, nós temos esta situação completamente caricata. Há na lei o direito ao subsídio de mobilidade, mas não há barco para fazer a ligação. Portanto, o Governo, PS e PSD, tem este feito, tem que ir para o Guinness, porque conseguiram um direito no papel, as pessoas podem emoldurar, dá para emoldurar lá em casa, temos direito a um subsídio na ligação marítima Madeira-Continente, mas não tem barco. Portanto, pode, mas não pode. Tem direito, mas não tem direito. Faz sentido ou não faz sentido uma ligação ferry todo o ano? Claro que sim. Mas, então, se há princípio que decorre
da conquista autonómica. Se há exigência justa, elementar, básica, que decorre da autonomia, é garantir para as ilhas a continuidade territorial. Como é que essa continuidade territorial se garante? É impossível que a Madeira se aproxime do continente português. Então, esta é uma desvantagem estrutural e permanente. Então, a única forma da continuidade territorial ser garantida é através do avião e através do barco. E o barco, como uma via indispensável, não é um luxo. Uma vez, não é um luxo, é uma necessidade básica, elementar, para quem vive nas ilhas. Quem é que deve financiar esta linha? Esse é um dever da República. Tal como em relação aos transportes aéreos, também em relação aos transportes marítimos, de passageiros e de mercadorias, há um quadro, uma compreensão do que deve ser o serviço público que tem que ser garantido. Só que, quer PS, quer PSD, em relação ao que é serviço público, têm feito uma política completamente criminosa, que é de desmantelar tudo o que é serviço público, que é de pôr cada vez mais enxuto, cada vez mais curto, cada vez mais exíguo, tudo o que deveria ser uma compreensão de serviço público. Uma compreensão de serviço público implicaria um transporte permanente, para além da via aérea, na via marítima, de passageiros e de mercadorias, em que as mercadorias e também o transporte de passageiros tivesse uma função social e um preço social para que nós pudéssemos ter uma compensação pelas grandes desvantagens que resultam da insularidade distante. Mas isto não acontece. Essa compreensão de serviço público, de um serviço público essencial, não é a que têm os partidos do poder, o PS e o PSD, os partidos do poder, quer na Câmara, quer no Governo Regional, quer no Governo da República. A compreensão de serviço público que têm é, em relação ao CTT, fechar estações, desmantelar os serviços de correio. Em relação à TAP, entregá-la aos privados, entregá-la aos grandes senhores do negócio. Fazer do transporte, do que devia ser um direito das populações, um negócio. É a ideologia do negócio. Em relação à Caixa Geral de Depósitos, fechar estações, fechar departamentos, tornar inoperacional a Caixa Geral de Depósitos. Como é que se compreende? Conselho como o Porto Muniz, até a Caixa Geral de Depósitos foi desativada. Que estejam a desativar as caixas, as estações, as delegações da Caixa, por tudo o que é sítio, que estejam, ainda agora fecharam os Correios também no Caniçal, fecharam de tudo o que é sítio. É esta compreensão da ideologia do negócio, da ideologia do dinheiro, é essa compreensão errada, perversa, injusta, que PS e PSD têm do que é serviço público. E tem essa concepção também em relação às ligações aéreas. Deixe-me só dar mais um exemplo. Eu, por razões de trabalho, estive em Lisboa ontem. O avião voltou para Lisboa, porque não conseguia aterrar no aeroporto da Madeira. Chegamos a Lisboa, o avião chegou já depois da meia-noite. Não havia uma pessoa da TAP para atender os passageiros. Um avião cheio de gente, não tinha uma pessoa para atender, porque entre a meia-noite e as 5 da manhã não há uma pessoa da TAP para responder a quem chega ao aeroporto. Esta concepção de serviço público, antigamente havia um guichê, havia ao menos alguém para atender, para resolver. Não havia uma alma viva, não havia uma pessoa que respondesse pela TAP. Ora, a TAP não é uma chafarica qualquer. A TAP não pode funcionar só a pensar no negócio, no lucro, só ao serviço da ideologia do capital. E é esta errada compreensão de serviço público que PS, PSD e CDS têm. E é esse o grande desafio que se coloca. As pessoas depois terão de decidir através do voto. Ou querem dar força, ou querem mais do mesmo, ou decidirão que estes que são os partidos do poder se perpetuem com esta concepção que têm do negócio e apenas do capital, apenas subserviência ao dinheiro na governação, ou então aqueles que defendem um novo rumo e uma alternativa em que serviço público quer dizer outra coisa, quer dizer reconhecimento de direitos efetivos das pessoas. Edgar Silva falou aqui neste problema do condicionamento do aeroporto da Madeira. O que é que podem fazer os políticos para minimizar, digamos assim, este entrave nas portas, nesta importante porta da Madeira que é o aeroporto? Em relação ao aeroporto, nós não temos que pensar para o futuro em minimizar, temos que pensar em resolver. O atual aeroporto o que é que se pode fazer? Olha, nós defendemos duas medidas imediatas. Em primeiro lugar, e esta tem que ser para já, a construção de uma outra alternativa aeroportuária na Madeira. Nós precisamos, para além do aeroporto que agora está a funcionar, precisamos imediatamente de um aeródromo que responda por soluções alternativas e emergenciais na área da segurança.
E vamos propor, e nós temos essa proposta que vai ser discutida nos próximos dias no Parlamento Regional, e vamos propor que sejam imediatamente realizados estudos em que o Governo da República e o Governo da Região, quer o Governo da República, quer o da Região, têm, junto da União Europeia, começar a pensar, realizar os estudos necessários para que se possa viabilizar na Madeira, para que se possam estudar todas as soluções, do ponto de vista financeiro, até geoestratégico, para que se estudem soluções para um novo aeroporto na Madeira. Não é minimizar, é criar uma alternativa à atual situação. Para além do atual... O atual aeroporto não responde. Que tinha que ser na Madeira. Sim. Nunca no Porto Santo. Esta é a primeira medida. O Porto Santo é como uma medida supletiva. E, portanto, as duas linhas de orientação que nós defendemos é, imediatamente, a construção de um aeroporto alternativo, de um aeródromo que responda a necessidades imediatas e que se realizem os estudos quanto à instalação de um novo aeroporto na Madeira. Em segundo lugar, como medida supletiva, defendemos que no aeroporto de Porto Santo se tomem medidas para que o aeroporto de Porto Santo possa imediatamente ser essa resposta supletiva. E para isso é necessário adequar, e nesse sentido vamos apresentar também uma proposta, saiu também agora das jornadas legislativas que agora concluímos, na Assembleia da República, propostas, e também no Parlamento Regional queremos colocar essa questão, para que o aeroporto de Porto Santo, não só em relação a aerogar, em relação aos equipamentos logísticos e operacionais, tenha outra capacidade de resposta. Porque nós vemos o Porto Santo como um elemento supletivo. Agora, não só para os direitos daqueles que aqui residem na região autónoma da Madeira, mas para a economia turística, que é crucial, que é axial para o nosso futuro, para o desenvolvimento económico e social da região, nós não podemos pensar apenas em minimizar danos, em minimizar, em remediar. O atual aeroporto não se compadece de remendos. Nós precisamos de uma solução alternativa. O Porto Santo será uma solução supletiva, mas na Madeira... A tecnologia não pode ser alternativa? Uma vez que se fala já em avançada tecnologia para medir os ventos e as aproximações das aeronaves? Os últimos estudos demonstram que há ali problemas estruturais graves no atual aeroporto. E a perspectiva da CDU é de que não se pode, em situação alguma, facilitar nos padrões de segurança. Diminuir níveis de exigência em relação à segurança do aeroporto, nunca. Porque tudo o que podia decorrer de uma situação de desastre seria uma hecatombe para as pessoas envolvidas numa situação dessas, mas seria demolidor para a nossa economia turística. E, portanto, tudo o que seja diminuir na exigência de segurança absoluta, nada. Agora, nós consideramos que o atual aeroporto não se compadece de remendos, precisa de uma alternativa. E é esse estudo que tem que ser imediatamente realizado para que essa alternativa seja considerada. Edgar Silva, a saúde tem sido objeto de várias querelas políticas e também partidárias. Que nota é que dá ao Executivo de Miguel Albuquerque durante estes 4 anos, nesta área, na área da saúde? Foram mentiras atrás de mentiras. O PSD, Miguel Albuquerque, o PSD prometeu, lembremos algumas coisas, prometeu pacificar a saúde, havia uma grande convulsão à altura, pacificar a saúde. A saúde tem tudo menos de pacificação. Só secretários regionais, aquilo foi um entra e sai, para além de outros quadros de direção. E, portanto, uma instabilidade permanente, uma instabilidade continuada. Mas, para além disso, para além da gestão, do sistema, da sua estrutura funcional, tem outro problema. Prometeram resolver o problema das listas de espera para consulta e cirurgia. E prometeram o vale cirurgia, o cheque de saúde que iria resolver. Não só não concretizaram esse vale saúde para as cirurgias, para resolver o problema da lista de espera, que já é aplicado a nível nacional, mas as listas de espera aumentaram em mais de 30%. Portanto, não só não resolveram, não só não cumpriram aquilo que anunciaram, como o problema da lista de espera ainda disparou, ainda piorou o problema, ainda se agravou o problema. E, portanto, desse ponto de vista, e há um terceiro aspecto que é muito negativo relativamente ao PSD, às responsabilidades governativas do PSD neste momento, que é as grandes negociatas com os privados. O novo hospital que está aí anunciado é um exemplo disso.
onde o que conta, de facto, para este governo, nos interesses do PSD de Miguel Albuquerque, mais do que o serviço público, é a ideologia do negócio. Voltamos a essa concepção de serviço público. Não é resolver as listas de espera, não é resolver os problemas das cirurgias, a necessidade de mais médicos, de pessoal médico de enfermagem, pessoal de enfermagem, outros técnicos nas várias áreas devidamente motivados para um projeto que seja de afirmação da saúde. Nós fizemos esta viagem desastrosa. Viemos de um tempo em que o setor da saúde era apresentado nos tempos dos primórdios da autonomia. A saúde era apresentada como a joia da coroa. Quando alguém queria apontar algo de positivo, algo que seria consensualmente reconhecido pelas populações como uma área de ganhos, de vantagens, de benefícios, apontava à saúde. Mas isso já podemos dizer no tempo do Antigo Testamento, há que tempo já lá foi. Isso quer dizer que houve um desinvestimento na saúde? Sim, houve um abandono de um setor estratégico, de um setor fundamental para o desenvolvimento humano e social das populações. Este novo hospital pode minimizar esse desinvestimento ou não? Mas o novo hospital é muito importante. Nós fomos daqueles que mais batalhámos. Mas perdemos muito tempo. Agora, o problema é que o novo hospital não resolve os problemas da saúde. Os problemas da saúde, da educação para a saúde, da saúde preventiva, toda uma compreensão do sistema regional de saúde não depende do hospital. E, portanto, há um conjunto de outros problemas que engana-se quem possa estar a incorrer nessa ilusão de que com o novo hospital, que logo veremos quando virá, quando estará em funcionamento, mas que com o novo hospital teríamos um milagroso processo de resolução de todos os problemas da saúde dos porto-santenses e dos madeirenses. Quem está no Porto Santo e que vive no desespero de que muitas vezes chega ao centro de saúde, quer fazer um determinado tipo de exame e não tem, as mulheres na sua situação de gravidez, das mulheres do Porto Santo têm que vir todas para a Madeira ter os seus filhos, as pessoas que estão ali à espera de tratamentos e que são morosos e que não têm a resposta, nem sempre têm a mobilidade devidamente garantida. Quem está lá no Porto Santo, um novo hospital para a Madeira, quem está no Norte, no Porto Muniz, em São Vicente, mesmo quem está no Funchal, as listas de espera. Veja este indicador. A população do Funchal, na população do Funchal, 49% da população do Funchal não tem médico de família. Edgar Silva, estamos já quase no final deste programa, mas ainda gostava de falar consigo das eleições europeias. A CDU já escolheu o candidato pela Madeira? Nós estamos a ultimar o processo de escolha daquele que será o candidato que da Madeira integrará a lista nacional. Como sabe, há uma lista única, há uma lista nacional. Nestas eleições europeias não existem candidatos pelas regiões. E, portanto, para integrar a lista nacional, nós estamos a ultimar o processo de escolha do candidato que, sendo da Madeira, vai integrar a lista para o Parlamento Europeu. É uma pessoa conhecida? Não sabemos. Estamos a trabalhar nesse sentido, porque seja uma pessoa completamente identificada com a intervenção política da CDU. Quais são as grandes bandeiras nesta campanha? Para as europeias. Para as europeias. O voto verdadeiramente útil é aquele que defende os interesses regionais, que não cede ao negócio, que não tem uma compreensão da política, do serviço público, apenas a partir da ideologia do negócio, da ideologia do comércio. E, portanto, isso é que nos vai distinguir. Existem nas eleições europeias, nas eleições para o Parlamento Europeu, nós mais do que eleições europeias, preferimos falar de eleições para o Parlamento Europeu. Nestas eleições para o Parlamento Europeu estarão em confronto dois grandes projetos. Aqueles que são os gestores desta Europa da injustiça social, que procuram gerir o sistema, mas que está a ser completamente desacreditado este sistema. Esta Europa antissocial, veja-se o que está a acontecer em França, todo este movimento de contestação dos coletes amarelos, por toda a Europa, a convulsão que paira por toda a Europa, as ameaças dos partidos da extrema-direita, dos neonazis. Há um lastro vasto, há uma onda de descontentamento e de protesto, porque este modelo de construção europeia não serve os povos, não serve as nações, não traz justiça social, não traz desenvolvimento. Então, existirão dois grandes projetos. Aqueles que são os gestores deste modelo de injustiça social, aqueles que são
os que são os funcionários desta Europa, que procuram tapar buracos e manter o sistema, e existem aqueles que querem uma nova Europa social, querem um novo modelo europeu em que os objetivos de justiça social e a Europa dos povos e da solidariedade sejam uma realidade. Nós, o projeto da CDU é esse, da Europa dos povos, da Europa da cooperação, da Europa da solidariedade. Como é que olha para esta Europa que reconheceu, por exemplo, Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela? Não foi a Europa, foi o Parlamento Europeu. A Comissão Europeia não tomou ainda posição, porque não há uma sintonia. Mas o PCP já condenou esta posição do Parlamento Europeu? O Parlamento Europeu terá as suas orientações, as suas decisões. Nós, em relação à Venezuela, o que dizemos é que, e essa é a minha opinião pessoal, nós temos que intervir no sentido de ver o que é que contribui para construir a paz na Venezuela e o que é que traz a paz, o que é que permite que os caminhos da paz sejam a via de futuro para a Venezuela, no respeito pela democracia. As regras democráticas não podem ser violadas, o respeito também pela Constituição e pelo direito internacional. E é por esta via que nós temos que construir a paz. Mas isso quer dizer que não faz sentido esta união internacional à volta de eleições antecipadas? Não, nós defendemos que é o povo põe, o povo tira. O povo põe e dispõe. Em democracia é assim. Eu posso não concordar num determinado momento, por exemplo, na Madeira, nós somos oposição desde que o 25 de Abril, desde que há autonomia, mas não é pelo facto de discordarmos daqueles que têm estado no comando do governo, não é pelo facto de discordarmos e contestarmos com a maior veemência possível os abusos de poder, as erradas orientações do governo. Isso não nos dá direito a outras formas de intervenção que não sejam aquelas que estão no quadro das regras democráticas. Edgar Silva, uma última questão. Dom Nuno Brás é o novo bispo do Funchal. Dom Nuno Brás foi seu colega de seminário e de estudos universitários. O que é que espera o que é que se pode esperar deste novo bispo? Sim, sem apreciações de ordem mais pessoal, sim, fomos colegas ao longo de anos. O que eu espero, e são votos, eu espero que seja uma voz incansável, a voz daqueles que são os mais despossuídos, a voz daqueles que são os condenados da terra. Porque há tanta gente que sofre, tanta gente despossuída e que não é ouvida, que não é atendida e que não tenha medo de ser sempre alguém que seja uma referência eloquente para todos aqueles que aspiram a uma sociedade cada vez mais humana. Mas podemos esperar uma mudança, digamos assim, na forma de dirigir a diocese e de evangelizar na Madeira? Nós temos seguramente muita atenção naqueles que são os processos agora de grande debate no interior da Igreja Católica, e o Papa Francisco representa, o atual Papa, o Papa Francisco representa uma linha de renovação, de uma humanidade quase inexcedível. E o que eu gostaria, e estou certo que isso acontecerá, é que também na Madeira essa linha de renovação que o Papa Francisco está a procurar lançar, que está a encontrar muitos obstáculos, mas essa linha de humanismo profundo, de renovação, também possa ter expressão na Madeira. Edgar Silva, muito obrigado por ter vindo à RTV Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa em entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite e também um bom fim de semana.